Presidente, deputado Onivan de Matos, 12 minutos eu tenho certeza que vai ser pouco, mas depois volto, depois da ordem do dia, também posso ocupar novamente esta tribuna. Bem, eu venho nessa tribuna para tentar esclarecer um fato, diante de uma nota que eu publiquei no meu Face. E a nota diz assim: deputada lamenta incoerência de membros da igreja em discurso de ódio e boicote. A criação da CPI para investigar denúncias contra supostos atos ilegais praticados por membros do CIMI, Conselho Indigenista Missionário em Mato Grosso do Sul, tem causado desconforto entre autoridades religiosas e de todo o país, que vem se manifestando em constantes notas e atos de repúdio desde a apresentação da proposta de abertura da comissão na Assembleia Legislativa, desconforto que, para a deputada Mara Caseiro, PT do B, é desnecessário e que infelizmente tem resultado em declarações irresponsáveis. Em missão ecumênica em defesa dos povos indígenas, CIMI, lideranças indígenas, representantes sindicais e líderes religiosos de diversas localidades do mundo estiveram esta semana em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Campo Grande e de Dourados, pedindo o fim da CPI do CIMI e a imediata instalação da CPI do genocídio. Para a deputada Mara Caseiro, proponente e presidente da comissão, a instalação de uma comissão não impede o trabalho da outra. Instalamos a CPI do CIMI com base em denúncias concretas e em nenhum momento nos colocamos contra a CPI que investiga qualquer ato contra as nossas comunidades indígenas. Muito pelo contrário. Esperava, inclusive, que os bispos tivessem a mesma postura, colocando-se à disposição para a investigação e não tentando desconstruir meu trabalho, afirmou. Em seus posicionamentos, Mara sempre defendeu a legalidade e nunca se opôs à ampliação das terras indígenas, desde que feitas de forma legal, com o devido ressarcimento aos proprietários titulados. Dom Roque Paloski, presidente do CIMI e bispo de Roraima, durante a manifestação realizada na Assembleia Legislativa no dia 7 de outubro, contestou a credibilidade da deputada, afirmando que a CPI deveria ser chamada de CDF, Comissão de Despistamento dos Fatos, conforme transcrito no site oficial do CIMI. A deputada não fez referência à pessoa do bispo, porque diz não conhecê-lo. Não posso falar de quem eu não conheço. Afirma que ele, enquanto presidente de uma organização, deveria ser o primeiro a se colocar à disposição para mostrar o trabalho que dizem realizar em prol do desenvolvimento das comunidades indígenas. Mais grave ainda, teriam sido as declarações feitas por Dom Reduvino Rizardo, bispo de Dourados, na cidade de Dourados. No encontro de 8 de outubro, o bispo teria afirmado que a Europa vai parar de comprar a carne do Mato Grosso do Sul, porque a carne daqui tem sangue de criança indígena. E a Europa vai parar de comprar a soja do Mato Grosso do Sul, porque a soja daqui tem sangue de criança indígena. Diante do posicionamento do bispo, Mara Caseiro questionou a postura de algumas autoridades religiosas, que têm agido com imprudência em suas afirmações, incitando a um conflito desnecessário no processo de resolução desses problemas. Lamentável que a minha igreja não tenha responsabilidade ao dizer isso, esse tipo de declaração mentirosa, ao invés de proteger nossas riquezas e nossa independência. Nossa soja e nossa carne possuem o suor do trabalhador do campo. Produtores rurais de pequeno, de médio e de grande porte, que trabalham diariamente para levar o alimento
para a mesa dos brasileiros e do mundo. Na visão da deputada, as comunidades indígenas precisam ser respeitadas, ao invés de manipuladas. Precisam ter condições de se autossustentarem, para, de fato, declararem a sua independência financeira. Porém, ONGs e instituições, como o CIMI, parecem querer impedir essa discussão para continuar usando a fragilidade desse povo em benefício próprio. Foi a minha declaração, foi a nossa nota que estava no nosso Face. E aí ontem eu recebo de D. Reduvino uma carta que diz: resposta à deputada Mara Caseiro. Eu quero dizer primeiramente que eu já homenageei D. Reduvino aqui nessa casa. Eu conheço D. Reduvino e tenho uma grande admiração por ele. Só que, quando me chegou um vídeo, me chegaram 2 vídeos. Um aqui da Assembleia, aonde um irresponsável, maluco, declara que a Europa teria que boicotar e alguns países boicotar a nossa carne e a nossa soja. Bom, esse vídeo primeiro era só a carne. E aí me chega um outro vídeo de uma reunião na casa de D. Reduvino, aonde alguém diz novamente o boicote à carne do Mato Grosso do Sul por ter sangue de criança indígena. E essa pessoa que falou na casa de D. Reduvino não mostrou quem era a pessoa que estava falando. E me chegou que seria D. Reduvino, porque era na casa dele. E ele estava presente naquele momento. Porém, uma outra mulher, uma outra senhora, a quem, inclusive, conversando com o deputado Paulo Correa, nós vamos requerer para saber quem é a pessoa, o nome dessa pessoa, porque nós não podemos permitir que uma pessoa em completa insanidade profira palavras mentirosas, porque isso não está acontecendo no nosso estado e nem no nosso Brasil. Não tem sangue de criança, nem de índio, nem de não índios, na carne nem na nossa soja. Como eu falei aqui, tem o suor do trabalhador brasileiro, de indígenas, não indígenas, enfim, de todos nós brasileiros que trabalhamos e cultivamos a terra para sustento de toda uma nação. Mas D. Reduvino me traz a sua resposta. E eu quero ler também a resposta dessa pessoa que eu admiro e que eu respeito. Não respeito aquela atitude acontecida dentro da sua casa, em Dourados. E aqui diz assim: com amargura e decepção... Esta presidência comunica ao orador que se encontra em tribuna que disporá de 3 minutos e nesse lapso de tempo não serão permitidos a parte. Senhor presidente, não será possível ler a carta na íntegra de D. Reduvino. Entendo que eu tenho que seguir o horário. Então eu vou deixar para fazer a leitura dessa carta e continuar o meu pronunciamento, pedindo logo após, pela liderança, já conversei inclusive com o nosso líder, o Paulo Correa, para que eu possa usar a tribuna. Ou então, nas explicações pessoais, onde já estou inscrita. Mas eu vou dar continuidade, porque eu quero ler na íntegra e sou muito humilde para reconhecer se em algum momento disse que o D. Reduvino teria falado. Talvez ele não tenha falado, mas quem cala consente. Foi falado dentro da sua casa. Mas eu quero ler e esclarecer um pouco mais esse fato. Muito obrigada, presidente. Está de D. Reduvino a minha pessoa. Com amargura e decepção, primeiramente deixo eu agradecer o deputado Zé Teixeira por ter me concedido o seu espaço de tempo.
Com amargura e decepção, tomei conhecimento de uma afirmação a meu respeito feita pela deputada Mara Caseiro. Afirmação que, por ser falsa e caluniosa, deixa numa situação desconfortável a multidão de agricultores católicos da Diocese de Dourados. Pois, se fosse verdadeira, se sentiriam abandonados e traídos pelo próprio bispo diocesano. De acordo com a deputada, cito textualmente o texto, tal como aparece no seu Facebook: graves teriam sido as declarações feitas por Dom Reduvino Rizardo, bispo de Dourados, na cidade de Dourados, no encontro do dia 8 de outubro. O bispo teria afirmado que a Europa vai parar de comprar a carne de Mato Grosso do Sul, porque a carne daqui tem sangue de criança indígena. A Europa vai parar de comprar soja de Mato Grosso do Sul, porque a soja daqui tem sangue de criança indígena. Quero esclarecer a deputada e a multidão de pessoas que, deixando-se levar por suas palavras, me criticaram e ofenderam nos comentários que fizeram em seguida, que jamais eu pronunciei tais palavras, inclusive porque não estava presente na reunião que esse grupo de pessoas, vindas de vários estados do Brasil e do exterior, para conferir a situação real e que se encontra os indígenas, realizou na manhã de 8 de outubro. Por ter recém-saído de uma quimioterapia e por estar afônico, tive apenas condições de saudá-las e pedir-lhes que atuassem pela pacificação dos ânimos, lembrando que a população diocesana é composta não apenas de indígenas, mas também e, sobretudo, de agricultores. A partir da sua afirmação falsa, a deputada Mara Caseiro parte para conclusões que, por ser eu gaúcho, habituado desde pequeno a lidas do campo, jamais poderei aceitar. Lamentável que a minha igreja não tenha, lamentável que a minha igreja não tenha responsabilidade ao fazer esse tipo de declaração mentirosa, ao invés de proteger nossas riquezas e nossa independência. Nossa soja e nossa carne possuem o suor de trabalhadores do campo, produtores rurais de pequeno, médio e de grande porte, que trabalham diariamente para levar o alimento para a mesa dos brasileiros e do mundo. Meu pensamento a respeito dessa dolorosa situação que há anos sofremos no Estado foi expresso dezenas de vezes em encontros com produtores rurais e em artigos que escrevi em diversos jornais. Cito apenas o último deles, que enviei aos agricultores católicos da Diocese, no dia 28 de setembro. Ao longo dos 15 anos em que tenho a alegria de residir em Mato Grosso do Sul, foram inúmeras as vezes em que os bispos do Estado, nos manifestos a respeito da questão, fizemos uma proposta levantada por agricultores e indígenas, que nos parecia a única viável: a indenização justa das terras identificadas como indígenas pelo governo central, a fim de que também os índios, do jeito que seus costumes e sua cultura pedem, tirem seu sustento, assim como fazem os demais agricultores do Estado. Diante de uma situação que mantém a população em constante sobressalto, o que peço aos agricultores católicos da Diocese de Dourados é que não se deixem contaminar pelas mentiras e pelo ódio de quem parece nada buscar, senão sujar as águas para melhor pescar. Recrudescendo a tensão. Pelo contrário, já que a fé se manifesta e cresce através das obras, sejam vocês os primeiros a buscar a paz, o diálogo, a união de forças para reclamar junto ao governo federal
a solução do conflito. Por ser brasileiro, sei que o nosso país nada se consegue senão pela pressão. Se eu pudesse me dirigir aos irmãos indígenas, eu lhes lembraria que a cada ação corresponde uma reação. E que a corda tende a arrebentar sempre do lado mais fraco. Por isso, ao meu ver, as retomadas devem ser medidas excepcionais depois de esgotados todos os demais recursos. Quero confiar que a deputada Mara Caseiro saberá tomar as providências que lhe cabem para reparar o dano causado. Pois dizendo-se católica, com suas palavras levou uma multidão de fiéis a se afastarem mais ainda de uma igreja que os considera filhos amados, tais como indígenas. Pois assim como Deus, ela também procura não fazer acepção de pessoas. Bem, eu li a minha nota e li agora as considerações de Dom Reduvino. Disse aqui que, alguns anos atrás, eu inclusive homenageei a pessoa de Dom Reduvino pelo trabalho, pela serenidade, pela forma que ele sempre conduziu a paz, o seu povo. Era essa a imagem que eu tinha de Dom Reduvino. Até então, me chegar esse vídeo, aonde havia essa reunião, e que naquele presente momento daquele vídeo ele estava presente, em sua casa. E aí eu pergunto, o porquê é que Dom Reduvino, por que é que Dom Reduvino, naquele momento, ou mesmo nessa carta, eu acho que ele teria que repudiar essa menção mentirosa, difamatória, de toda a classe produtora do estado de Mato Grosso do Sul. Na minha visão, claro que ele tinha que se justificar, sim, como se justificou aqui. Mas nesta mesma carta, ele deveria repudiar, fazer um repúdio a essa menção odiosa, repugnante e mentirosa dessas pessoas que estão denegrindo a produção agrícola do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Deputada Mara, Vossa Excelência utilizou o tempo do deputado Zé Teixeira e Vossa Excelência tem mais 10 minutos, tempo de Vossa Excelência. Eu apenas quero dizer, acho que a próxima inscrita sou eu. Então, Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Muito obrigada, deputado Cabo Almi. Eu não observei que Vossa Excelência tinha dito na íntegra. Bem, então, para mim, se alguém faz uma afirmação, uma mentira na minha casa, e eu me calo diante dessa mentira, eu me consenti a realmente achar que aquilo é uma verdade. E deixar ir para todo mundo como uma verdade. Eu permiti que alguém dentro da minha casa, perante a minha pessoa, manifestasse uma verdade, uma mentira, e eu me calei, ou seja, eu consenti aquela mentira. Então, quem cala, consente. Então, eu gostaria de pedir a Dom Reduvino que, além da resposta ao meu pronunciamento, que realmente eu tenho que reconhecer, então não foi ele quem disse, mas foi dito isso dentro da sua casa, e eu espero, sendo Dom Reduvino uma pessoa de extrema consciência, de uma serenidade e de uma intelectualidade e de muito conhecimento,
e que com certeza pregue a paz, que ele, além de fazer uma resposta à deputada Mara, que viesse aqui explicitar e vir trazer os fatos, a veracidade dos fatos, mas que ele também fizesse uma moção de repúdio a essas pessoas que estão denegrindo a imagem do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Muitas inverdades são ditas, escritas sobre minha pessoa. Inclusive aqui, nós tivemos um culto ecumênico, que para mim não teve nada de culto ecumênico, e que foram proferidas muitas inverdades e muitas calúnias, inclusive a minha pessoa, tentando me difamar, tentando desconstruir o meu pensamento. E quero deixar bem claro que eu não sou contra a comunidade indígena em hipótese alguma. Eu sou contra as pessoas que usam as comunidades indígenas, não permitindo que essas comunidades evoluam. E ontem nós tivemos aqui uma palestra que para mim ficou muito claro qual que é a real intenção do CIMI. Eu estou dizendo para mim ficou muito claro. Quando os missionários aqui chegaram, tinha-se uma intenção de evangelizar. E quando se evangeliza, também se civiliza, ou seja, trazer os povos para a civilização, fazer a integração dos nossos povos. Povos brasileiros, indígenas e não indígenas. Era essa a intenção e a concepção da Igreja Católica. Era realmente de evangelizar, civilizar e civilizando, fazer o bem. Era essa a verdadeira intenção da Igreja Católica quando iniciou os trabalhos de evangelização. Ocorre que hoje nós estamos vendo uma corrente aonde prega a divisão dos povos, aonde prega a não civilização e a guerra entre irmãos. Porque falando em civilização e falando em evangelho, o que Jesus Cristo nos trouxe? Ele amou tanto que deu a sua vida por todos nós. Ele amou tanto que deu a sua vida por todos nós. Portanto, a missão evangélica tem que ter como princípio esse mesmo amor. O amor de Jesus Cristo, levado para dentro das aldeias, trazendo o nosso povo. Porque hoje nós, quando eu visito as nossas aldeias, a gente percebe nitidamente, é praticamente como se tivesse um cinturão, aonde nós tivéssemos lideranças que tiveram a oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade até de ir lá para Genebra, enfim, para países de fora, em detrimento a outras famílias que não têm direito a nada. Infelizmente, quando a gente entra dentro das aldeias, de fato, é diferente do que nós temos ao entrar, do que se depara, o que está ali de primeira mão, e o que a gente encontra dentro das aldeias. A gente encontra pessoas realmente numa miséria absurda. E que eu quero dizer a vocês que isso me dói. Eu não posso aceitar que no mesmo país, ou no mesmo ambiente, a gente possa ter comunidades que não têm uma condição de uma moradia digna, que não têm a condição
de ter uma saúde digna, que não tem a condição de ter uma educação digna, que não tem a condição de ter energia elétrica. Nós não podemos aceitar isso. E aí eu pergunto, o CIMI está aí há 40 anos, fazendo um trabalho dentro das comunidades indígenas. Nós temos 70 mil indígenas, que é esse o censo que nos apresentam. E eu pergunto, em termos de qualidade de vida, qual que foi a qualidade de vida de fato que o CIMI praticou e está praticando dentro das nossas comunidades indígenas? Eu não entendo, porque são 40 anos, gente. Então fica muito explícito que o interesse do CIMI e de algumas ONGs não é promover a civilização desses povos, e sim promover a guerra, o ódio. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos. Será o bastante. E sim promover a guerra e o ódio entre povos que antes viviam em irmandades, que viviam numa crescente evolução, mas que de repente chegaram e disseram: não, vocês não podem se misturar. O que é isso, gente? Isso é uma teoria separatista, levando ódio entre os povos. Isso tem que ser repugnado, sim, tem que ser repudiado por nós, que não fazemos diferença. Isso sim é discriminar, isso sim é o preconceito. Eu abraçar um irmão ou uma irmã indígena, para mim, eu já falei, não tem diferença do que abraçar meu filho, minha filha. Somos iguais em capacidade. Agora, nós temos desigualdades na nossa sociedade, infelizmente, e não é só para índios, mas entre brancos, entre índios, na nossa sociedade no todo. Infelizmente, alguns têm a oportunidade de chegar a uma universidade, outros não têm, estão lá, como foi dito aqui um dia, lá nos morros lá do Rio de Janeiro, acometido pela grande violência, pelo tráfico de drogas. Esses não tiveram a chance de ir para uma faculdade. E não é diferente com a nossa comunidade indígena. Nós também temos alguns indígenas que não estão tendo a oportunidade de evoluírem. Nós não podemos permitir isso, gente. Nós estamos no século 21. Não podemos usar um povo para se beneficiar das suas dificuldades. Por isso, a CPI do CIMI está aí. Ela começa agora nos trabalhos das oitivas e das provas. E esperamos conseguir mostrar o outro lado obscuro dessa organização que se chama CIMI. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sinto no dever e na missão de mostrar à nossa sociedade, a nossa comunidade brasileira, seja indígenas e não indígenas, o que hoje está acontecendo de fato com os nossos povos indígenas. Eu me sinto na obrigação e numa missão. Eu agradeço, senhor presidente. Eram as minhas considerações por hoje. Obrigada.